vamos começar pelo básico. Vamos conhecer o nosso motor, né? Vamos conhecer o nosso caminhão pelo básico, que é o motor. E para conhecermos o motor, a gente precisa de saber o que o caminhão, o que o motor necessita para ter um bom rendimento, para ele trabalhar. O que ele precisa? Ele precisa do fogo, e um fogo de qualidade, para que ele funcione adequadamente. Bem, para nós sabermos como conseguir o fogo ideal para o motor, primeiro a gente tem que entender de um conceito que se chama estequiometria, que é a mistura combustível-ar, né? A mistura combustível-ar é a que vai determinar se esse fogo tem qualidade ou não. Quanto mais qualidade o fogo tiver, mais energia ele vai desprender. Ou seja, quanto mais eficiente for esse fogo, mais potência ele terá. Então, é o fogo que gera a potência no motor. É esta qualidade da queima, né? É essa qualidade do fogo é que vai dar a potência para o motor. Para a gente conseguir esta potência, essa eficiência para gerar potência, nós precisamos de ter uma boa estequiometria, ou seja, uma boa mistura ar-combustível. Para isso, para tanto, nós temos que entender como é que funciona essa mistura. Bom, para a gente ter uma mistura de qualidade, nós precisamos de primeiro saber que para eu ter o fogo, eu preciso de um triângulo do fogo, né? Eu preciso de ter combustível, eu preciso de ter ar e eu preciso de ter ignição. Se eu já tiver o fogo e eu tirar um desses três itens, nós vamos extinguir o fogo, né? Quem já fez aí o MOP, quem já fez combate a incêndio, ele aprende isso, né? Se eu tenho fogo, se eu tirar um desses ingredientes, um desses elementos, eu vou extinguir o fogo. Se eu tenho fogo, se eu tirar o combustível, se eu tirar o ar, ou se eu inibir a ignição, eu extingo o fogo. Logo, o contrário também faz sentido, que é, se eu tenho a quantidade adequada de combustível para uma quantidade adequada de ar e uma ignição também adequada, eu vou ter um fogo eficiente. Eu tendo esse fogo eficiente, eu vou ter mais potência. Bom, sabendo disso, nós precisamos de encontrar esse equilíbrio, né? De ar e combustível. Bom, depois que nós temos a mistura desses ingredientes, nós podemos ter alguns resultados. Por exemplo, eu posso ter uma mistura pobre. O que é a mistura pobre? A mistura pobre é quando eu tenho pouco combustível e muito ar, né? Então, imagine aqui, né? Eu vou mostrar aqui para vocês o triângulo do fogo. Quando eu tenho a perna desse triângulo, a perna do combustível desse triângulo menor e a perna do ar maior, eu vou ter uma mistura pobre. E essa mistura pobre, quando a gente está falando de motor, quando eu tenho essa mistura pobre lá para explodir, para poder movimentar o motor, eu vou ter uma mistura pobre, o motor vai falhar, né? A mistura pobre faz com que o motor falhe, dá falhamento no motor. Por quê? Uma das causas é eu ter uma mistura pobre. Outro tipo de mistura que eu posso ter é uma mistura rica. Quando essa mistura está muito rica, é quando a perna do combustível está maior do que a perna do ar, né? Então, quando eu tenho muito combustível e pouco ar,
a gente vai ter uma mistura pobre. Se essa mistura estiver muito rica, o que vai gerar no motor? O motor não vai pegar, né? Que é aquela questão igual lá nos automóveis carburados, né? Acontecia muito isso, que é afogar, né? Nós chamávamos de afogar, o motor afogou. O que é o motor afogar? É quando ele está com a mistura rica, quando ele está com muito combustível e pouco ar. Isso faz com que o motor apague, e se ele tiver desligado e eu quiser ligar ele, ele não vai ligar. Por quê? Porque ele está com a mistura rica. Entendendo isso, nós vamos entender por que o motor reage de algumas formas. Bem, por que eu estou falando isso, né? Por que nós estamos conversando sobre essa questão de mistura ar-combustível? Porque eu preciso que vocês entendam que o engenheiro não é ilimitado, né? A engenharia não é ilimitada. Ela precisa respeitar as leis da física. Bom, então, se a engenharia necessita de um motor mais potente, não adianta aumentar só o combustível. Por quê? Quem dá potência ao motor é a quantidade de combustível, porque é a quantidade de combustível que dá mais potência ao fogo, que por sua consequência dá mais potência ao motor. Bom, para eu ter mais potência no fogo, eu preciso colocar mais combustível. Acontece que se eu aumento muito a quantidade de combustível, sem aumentar a quantidade de ar, eu vou ter um fogo ineficiente ou não vou simplesmente ter fogo. Então, não dá para se eu quero aumentar a potência, eu tenho que aumentar o combustível. Porém, se eu aumentar só o combustível, não resolve, eu tenho que aumentar a quantidade de ar, tá? Bom, isso nos leva, né, a uma questão. Você sabe o que significa motor 1.0? Todo mundo sabe, né? Eu tenho o carro lá 1.0. O que quer dizer isso, né? O que quer dizer carro 1.0? Todo mundo sabe que o 1.0 é mais fraco, menos potente do que o 2.0, do que o 1.6 e assim por diante. Bom, mas o que quer dizer isso? O que quer dizer 1.0, 1.3, 1.6, 2.0? O que quer dizer isso, né? Apesar de a gente saber que é mais ou menos potente, a gente tem que saber por que isso. E você que quer conhecer melhor o seu caminhão, você que quer conhecer melhor a tua profissão, você tem que conhecer essas coisas, saber dessas coisas. Bom, eu vou aqui demonstrar para vocês o porquê que chamamos, tem essa nomenclatura, né? Ou essa designação, né? 2.0, 1.6 e assim por diante. Vamos entender um pouco melhor a câmara de combustão do motor, né? A câmara de combustão do motor, ela é constituída da camisa e do pistão. Ela é constituída da camisa e do pistão. A camisa é aonde o pistão trafega quando o motor tá funcionando. Bom, esta camisa, ela tem uma cubagem, né? Você vai lá, cuba, né? Aquela camisa, para você saber quanto de ar vai nesta camisa, tá? Então você pega lá, você faz o cálculo tomando como base o diâmetro da camisa pela altura da camisa, né? O pistão está na base da camisa, você pega a altura dali a partir do pistão, você mede a altura até o topo da camisa, pelo diâmetro. Então, você fazendo esse cálculo, essa cubagem, né, o diâmetro pela altura, você vai descobrir a cilindrada, né? Você vai descobrir quanto de ar vai nesta camisa,
dentro da câmara de combustão. Você sabendo quanto de ar vai dentro dessa camisa, você vai, usar aqui como exemplo um motor 4 cilindros, né? Então, você mede lá a camisa ao diâmetro pela altura, você vai descobrir quantos de ar vai nesta camisa. Digamos que nesta camisa caiba, né, ali do pistão até o topo, caiba ali 250 ml de ar, tá? Digamos que nesta camisa caibam 250 ml de ar, ou 0,25 litros. Esses números representam a mesma coisa, tá? 250 ml de ar é o mesmo que 0,25 litros de ar. Então, se eu tenho 4 cilindros e cada um deles tem 250 ml de ar, a soma deles, 250 com 250, 500, com mais 250, 750, com mais 250, 1000. Então, eu tenho 1000 ml de ar na soma dos 4 cilindros do motor. Ou, se a gente estiver medindo em litros, né? Eu vou ter 0,25 litros de ar, com mais 0,25 litro de ar, eu vou ter 0,50 ou meio litro, 0,50 litros. Se eu na terceira camisa eu vou encontrar mais 0,25, que vai fazer 0,75, e com mais 25 vai fazer 1,0. Então, isso é o que significa 1.0 no motor. É a soma da quantidade de ar que cabe nos 4 cilindros, nas 4 câmaras de combustão. Então, se eu somar, né, o que cabe em cada uma das camisas, o resultado desta soma será a quantidade de ar do motor. Então, o que significa 1.0? 1.0 significa que neste motor cabe 1 litro de ar, ou 1000 ml, né? Você vai lembrar lá, por exemplo, a nomenclatura do Fusca, né? Antigamente era 1300. Tem o Fusca 1200, tem o Fusca 1300, tem o Fusca 1500. O que quer dizer isso? 1.500 o quê? 1.500 ml de ar. Por que essa informação é importante? Porque eu sabendo a quantidade de ar que cabe no motor, eu sei a quantidade de combustível que eu posso adicionar a essa mistura, né? Então, lembra lá do triângulo do fogo? Eu preciso, para eu ter um fogo equilibrado, para eu ter um fogo eficiente e, portanto, tirar mais potência da quantidade de combustível, eu preciso de ter esse equilíbrio entre combustível, ar. Lembra que eu falei agora há pouco da estequiometria? Então, você precisa de ter este equilíbrio entre o ar e o combustível. Para eu colocar a quantidade certa de combustível no motor, eu preciso de antes saber quanto de ar que cabe. Como que eu descubro quanto de ar que cabe no motor, nas câmaras de combustão? Eu preciso cubar, né? Eu preciso medir, né? Saber quanto de ar que cabe em cada uma das camisas. Eu somo essa quantidade dos 4 cilindros, isso lógico, falando de um motor 4 cilindros, eu somo ali e vejo quanto é que dá, né? Por exemplo, em cada camisa cabe 0,50 litros de ar, e eu tenho 4 camisas, então eu vou somar 0,50 com 0,50, 1.0, com mais 0,50, 1.5, com mais 0,50, 2.0.
2.0 de quê, João Paulo? 2.0 de ar. Eu sabendo a quantidade de ar que cabe dentro do motor, eu vou saber quanto de combustível eu necessito injetar. Não vamos parar por aqui não, tá? Continue nos assistindo para saber mais, para conhecer melhor o teu caminhão, para conhecer melhor a tua máquina, tá bom? Continue nos assistindo.